Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no livro do começo, o Gênesis, capítulo 37, versículo de número 5. Uma leitura muito conhecida, para muitos é uma leitura muito ouvida, muito pregada para outros, né? Eu quero falar de alguns segredos que trouxe a vitória sobre a vida de José. E Gênesis 37, versículo 5 diz assim: E teve José um sonho, e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa palavra é muito interessante, a história de José. Há muitos que dizem que é José do Egito, né? E outros pregadores já falaram que José nunca foi do Egito, eu concordo piamente com isso. José, ele não é do Egito como você não é dessa terra, como eu não sou dessa terra. Estamos aqui como peregrinos nessa terra. E José da mesma forma, ele nunca foi do Egito, ele passou pelo Egito, ele foi peregrino no Egito, mas Deus tinha um lugar muito especial para José. Mas é interessante, se nós formos olhar todo o livro de Gênesis, nós vemos que os primeiros capítulos, até o capítulo de número 10, a gente vê a criação e a formação de tudo que Deus fez sobre a terra. No capítulo 11, Deus nos mostra aqui na palavra dele sobre a confusão que ele permitiu sobre o povo, ali em Babel, onde que todos queriam ter uma supremacia de tudo, das coisas, do poder, e Deus permitiu então uma diversidade de línguas de maneira que nenhum entendia ninguém. E muitas vezes nós estamos vendo nos nossos dias hoje que há muitas falas, muitos diagnósticos, mas ninguém está entendendo ninguém. E o capítulo 12 em diante já começa a falar de uma promessa sobre Abraão, né? E essa aí já tipificava todo o plano de Deus para a nossa vida, para a salvação, para a regeneração, onde o próprio Deus ele dá o cordeiro para Abraão, que seria o Isaac, e o Isaac que seria sacrificado. Deus proveu para si mesmo o cordeiro. Então é tremendo, não é verdade? E do capítulo 37 em diante já começa a falar de uma história, que é a história de José no Egito, de toda a família de Jacó, antecedendo isso, é claro, a família de Jacó, onde Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos, José não era o caçula, José não era o primogênito também, mas José era o penúltimo filho, tendo como filho menor Benjamim, né? Então essa história, já depois de Abraão já começa a história de Jacó, e depois logo em seguida 37, versículo 37, capítulo 37, melhor dizendo, entramos na história de José, né? E é interessante porque se nós pegarmos o capítulo 37 de José, e começarmos, nós vamos 37 fala sobre José, o capítulo 38 fala sobre José, o capítulo 39 fala sobre José, o capítulo 40, o 41 também fala sobre José, 42 fala sobre José, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 falam sobre José. São 14 capítulos no livro de Gênesis falando sobre a história de José. Então não é por acaso, não se viu falar muito sobre, em Gênesis sobre Jacó, não se ouviu falar muito como foi falado sobre José no livro de Gênesis. São 14 capítulos, são duas gerações que podemos falar, são dois tempos, melhor, de 7 anos. Né? E a gente vê que José era um jovem ainda de 17 anos, e José tem um sonho, e ele conta esse sonho para os seus irmãos.
Esse sonho, ele é interessante, quando ele conta para os irmãos, nós entendemos que instantaneamente os irmãos tiveram a liberação de Deus de entender esse sonho, que eles se curvariam diante de José. E logo depois que José conta esse sonho, nós acabamos de ler aqui no capítulo 37, versículo 5 em diante, José teve outro sonho. E este outro sonho já delegava, já traz a conotação de que agora os pais de José, eles se dobrariam diante de José, eles se encurvariam, quer dizer, eles iam servir a José. José estaria por cima deles. E é interessante porque a palavra de Deus fala que os pais guardaram isso no coração. Talvez não tenha aceitado aquele momento, não tenha aceitado essa revelação, esse sonho, né? Algo profético sobre essa família, né? Mas é interessante que os irmãos, os filhos de Jacó, detestavam, odiaram ainda mais esse jovem chamado José. E é interessante porque a gente vê assim quantas coisas que José passa sobre a vida dele. José com 17 anos. E é interessante porque o pai de José pede para que ele vá até os irmãos no campo, para ver onde os irmãos estavam apacentando o seu gado, onde os irmãos estavam na labuta, e para trazer notícia. E é interessante, no capítulo 37, do versículo 11, diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio, guardava esse sonho, essa revelação no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel, ou Jacó, no passado, a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Um jovem de 17 anos. É interessante porque tudo na nossa vida, se você quer ter algo, uma aliança com Deus, se você quer ter uma posição melhor, seja no seu trabalho, na vida secular, o que for, a melhor coisa é você ser um todo, você ser completo diante da situação que você se encontra. E às vezes nós queremos ter uma colheita muito grande lá no final, nós queremos ter um sucesso no final, mas muitas vezes nós deixamos de plantar enquanto a gente tem a oportunidade de plantar. Quando Jacó ou Israel chama José e diz: vai até Siquém, vai procurar os teus irmãos e tal, ele prontamente, ele não falou com uma geração que a gente tem visto nos últimos dias: eu estou cansado, não vou, estou com preguiça, vai o Senhor se quiser. É verdade? Por muitas vezes é assim que está acontecendo. Mas José, a primeira coisa é: eis-me aqui. E hoje o Henrique trouxe uma mensagem aqui falando sobre nós apresentarmos, nós apregoarmos as boas novas. Muitos pensam que isso é obrigação do pastor, do bispo, do apóstolo, não é? Do evangelista, do missionário, da missionária. Não é verdade? Mas isso é algo que nós todos tínhamos que ter prazer em fazer. Quando o Senhor chama Isaías, quando o Senhor chama outros homens de Deus, da parte de Deus na Bíblia Sagrada, a gente vê assim que eles dizem assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Uns arrumam desculpa: eu não sei falar, eu não passo de uma criança, não é verdade? Mas quando nós nos despojamos para Deus e falamos assim: Senhor, eis-me aqui, quem nos capacita é Deus, quem dá as armas é Deus, quem paga as contas é Deus, quem tem um projeto e execução na mão é Deus. Ele só quer um que esteja na brecha. Só um. Nós já tivemos experiências de não termos nenhuma capacidade, né, aos nossos olhos, técnicas, profissionais, qualificação, de qualidade, para podermos gravar um CD. Naquela época, 20 anos atrás ou mais, falamos em gravar uma fita cassete com os louvores que nós adorávamos a Deus na igreja, para podermos vender. Não tinha qualidade, não teríamos como fazer algo. Mas só por nós colocarmos o coração em fazer algo, o Senhor envia mantenedor, o Senhor envia uma provisão, o Senhor envia algo que não precisou colocar ou expor ridículo muitas vezes. Porque para nós às vezes está bom, mas para a mídia, para lá para fora, eles vão rir, não é verdade? Mas a gente, quando nós colocamos o nosso coração e falamos: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui.
É tremendo isso. E José fala isso com seu pai, eis-me aqui. E ele poderia muito bem ter saído da casa dele e ido até a Siquém, né? E no versículo 14, ele disse, ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta, ou traz-me notícia de lá. Né? Assim o enviou ao vale de Hebrom, e foi a Siquém. E chegou e achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras? Aquele homem errante pelo campo, pelo deserto, ali perguntou, o que procuras? E ele falou assim, e no versículo 16, procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis, lá vem o sonhador mor. Interessante, porque Jacó, ou Israel, mais uma vez, ele chama José e diz, vai até Siquém, olha como é que estão seus irmãos, olha como é que está o nosso rebanho, me traz notícia, vê se está tudo bem lá com eles, porque nós não temos hoje, eles não tinham naquele tempo o que nós temos hoje, um meio de comunicação tão rápido, como agora temos irmãos assistindo de vários lugares, de Minas, fora de Minas e fora do país. Então quando José chega ali em Siquém, depois em Hebrom, ele não acha os irmãos, não acha nada. Mas ele encontra um mensageiro, eu creio que da parte de Deus. Porque para nós, às vezes, é um errante, para nós, às vezes, uma pessoa. Mas não. E ele pergunta para esse mensageiro, para esse homem, né, viu, ele escutou, dizendo que ia para Dotã. E é interessante, porque muitas vezes nós fazemos só aquilo que nos pedem. Olha só que tremendo. Não é verdade? Faz só aquilo que nos pedem. Nós muitas vezes não fazemos mais do que aquilo que nos pedem. Seria tão bom se todos nós, né, tivéssemos um talento chamado proatividade. Eu sei que nem todos têm. É como aqueles jovens, alunos de profetas, onde eles chamam o profeta Eliseu e dizem, olha, é lugar que nós estamos aqui é pequeno. Vamos construir um lugar maior. E eles foram até a floresta, e ali com aquele machado que era emprestado, eles cortaram árvores, cortaram madeiras ali para construir. É prova de proatividade isso. Mas voltando aqui para José, e ele poderia ter voltado para a casa dele, porque já andou antes. Ele poderia ter voltado e falou assim, pai, olha, eu fiz o que o senhor pediu, não encontrei, não estavam lá. Eu ouvi falar que é para outro lugar, mas eu fiquei preocupado se eu preocupar comigo e voltei. Ele poderia ter arrumado muita desculpa. E muitas vezes é isso que a gente faz. Nós arrumamos muitas desculpas. Não tenho tempo para isso, eu não tenho isso, eu não tenho esse talento, eu não tenho... Meu irmão, se quem está falando com você aqui é uma pessoa que tinha vergonha de falar diante da câmera. É uma pessoa que tinha vergonha de falar para o público. É uma pessoa que tinha vergonha de falar com as pessoas. Entende? Porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Então nós precisamos aqui tomar posse. Se Ele deu, você precisa tomar posse. É como alguém chegasse para você e entregasse uma nota de R$100 para você e falar, olha, fique para você. Uma nota de $100 diria para você, olha, é seu, fica para você. Você não ia pensar duas vezes em pegar, tenho certeza disso. Mas muitas vezes as coisas de Deus, a gente fica pensando 10, 40, 50 vezes antes de tomar uma iniciativa. E a palavra de Deus fala, meu irmão, se te fizerem andar 1 milha, caminha 2 milhas. Por causa do Evangelho. Por causa do amor de Deus. Por causa do amor de Cristo que está sobre a nossa vida. E é interessante porque ele vai até essa outra cidade, outra localidade. Ele vai a Dotã agora, e quando ele estava quase aproximando dos irmãos dele, a uma distância ainda que não se podia ouvir dos irmãos, né? Mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, não estava lá, mas Deus revelou a ele, e os irmãos dizendo, olha, lá vem o sonhador, lá vem o lunático, lá vem aquele que parece que teve uma lavagem cerebral, parece que ela vem, e diz aqui na palavra, lá vem o sonhador mor, quer dizer,
o maior sonhador de todos os tempos. Aquele que está acima de qualquer sonho. Algo que é impossível de acontecer. Veja só, se nós vamos dobrar diante de José. Veja bem, eu imagino Judá comentando com outros irmãos, com Rubem, com Siquém. Hein? Olha aí, tem que comer muita poeira ainda, não é isso? É, muitas vezes é isso que fala. Ele tem que comer muita poeira ainda, esse menino tem que comer muita poeira ainda para chegar aos nossos pés. Não é verdade? Mas, meu irmão, Deus é Deus que coloca na posição que Ele quer, não na posição que nós queremos. Deus é Deus que exalta o humilhado e abate o exaltado. Deus é Deus que tira rei e coloca reis. Deus é Deus que levanta o pobre do monturo e faz assentar junto aos príncipes desta terra. Deus é poderoso acima de qualquer pensamento ou lógica. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante porque eles não tratam José com carinho, com amor, sendo o penúltimo filho da família. Eles não tratam ele como um jovem de 17 anos. Muito pelo contrário. Eles tramaram tudo que era ruim contra José. E José passa por algumas provas, irmãos, que às vezes nós estamos hoje passando por este momento na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, na nossa nação, e ouvindo relatos, testemunhos gráficos, científicos de outros países, como alguns países está chegando um nível de mortes diárias alarmantes, outros países que começaram a declinar, mas ainda o nível de número de mortes ainda é muito alto, como outros países conseguiram deter o crescimento dessa pandemia sobre aquela nação, trazendo alguns cuidados, é verdade? Mas a gente sabe que eles estão vivendo algumas lutas. Mas são lutas que também nós não pedimos, são lutas que também nós não desejamos, mas acontecem. E elas estão acontecendo. A realidade é esta. A realidade é esta. Mas se você caminhar segundo aquilo que você pode ver, o que você pode ouvir, ou aquilo que você pode comprar, ou aquilo que você pode pegar, ou aquilo que você pode externar também do seu coração, é uma coisa. Mas quando você vive algo que já está plantado, algo que Deus semeou, que veio do céu e como que fosse chipou o seu coração, Ele esquadrinhou seu coração e naquele lugar que homem nenhum pode entrar, Ele colocou esse sonho. Quando você tem esse projeto de Deus na sua vida, você vai parar de andar por vista, você vai parar de andar simplesmente porque alguém falou. Não. Deus não chamou você para ser um Maria vai com as outras. Deus não chamou você para ser um influenciado. Cada um fala uma coisa. Quando as coisas são assim, cada um tem uma receita. Cada um tem uma receita. Mas nós precisamos andar por fé. Nós precisamos andar por fé de maneira que José, em todo tempo, ele acreditou na promessa que Deus tinha feito a ele. Eu quero trazer a sua memória, eu quero provocar agora o seu intelecto para trazer à memória o que Deus falou com você há 5 anos atrás. Eu queria que você trouxesse à memória o que Deus já falou com você há 10 anos atrás. Eu queria que você trouxesse à memória uma promessa, uma palavra que Deus usou, um profeta nessa terra, uma profetisa, há 20 anos atrás. Quem sabe que você que está nos ouvindo agora, que está me ouvindo agora, tem uma promessa de mais de 40 anos, 50 anos, eu não sei o tempo, e ela não se cumpriu, e você muitas vezes fala assim, isso foi muita frustração para a minha vida. Não, Deus ele tem promessa, e as promessas que Ele faz para você, ele quer que elas se cumpram sobre a tua vida. Nós é que muitas vezes viramos as coisas, realmente largamos os projetos de Deus, que muitas vezes paramos de sonhar os sonhos de Deus. É interessante porque eu, quando ainda não tinha me convertido ao Evangelho, eu tive um papo com Deus. Logo naqueles dias, já próximo à minha conversão, mas eu não tinha nenhuma imaginação que um dia eu seria evangélico, muito menos um obreiro, um pastor.
Assim, Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo. E é interessante porque eu tinha um emprego bom, minha esposa tinha um emprego bom, nós tínhamos a posição privilegiada. Mas aquele dia, quando eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, eu queria que o Senhor falasse comigo. Poucos dias depois, talvez a pessoa que foi coadjuvante, né, nesse cenário, ela possa até estar ouvindo hoje, ou quem sabe ouvir esse vídeo daqui a uns anos. Mas no dia seguinte, ou 2 dias após, eu recebo um presente na minha casa. Uma mãe de uma aluna, da minha esposa, entrega para ela um livro embrulhado para presente. E pediu para que me entregasse aquele livro. Eu não lembro de ter recebido um presente de um livro, embrulhado como presente. Recebi presentes, recebi Bíblia, muito antes de converter, de presente. Mas aquele dia, quando eu rasguei aquele embrulho, parecia que eu estava ganhando, quem sabe, uma barra de chocolate. Ou, quem sabe, algo de muito valor. É interessante porque era um livro pequeno, mas o título daquele livro dizia assim, estava escrito, né? Sonhar os sonhos de Deus. Eu assentei no chão do meu apartamento naquela época, muito embaraçoso da minha mente, da minha memória e da minha vida, e com muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu lembro que eu sentei perto da porta e comecei a ler aquele livro e só levantei quando terminei o livro. Aquele livro era a minha vida. Aquele livro retratava muitas coisas que eu passava, que eu perguntava, que eu arguía a Deus e que eu perguntava sobre a veracidade e a existência de Deus, como também os propósitos, os desígnios de Deus. Aquele livro nunca saiu da minha mente. Eu comecei então agora a querer sonhar os sonhos de Deus. Eu dizia como? Um dia eu abri meu coração e Deus entrou no meu coração. E Deus fez morada no meu coração. Eu parei de sonhar as coisas que todo homem natural sonha. Mas não é errado, não é pecado você ter os sonhos e você querer almejar algo na sua vida. Adquirir, prosperar, evoluir, crescer. Nada errado sobre isso. Comecei a buscar mais essas coisas de Deus. Como hoje foi ministrado na abertura deste culto pelo Henrique. Nós podemos ter tudo que a gente tem condições de alcançar, mas sabendo que tudo, nós precisamos depender de Deus, que tudo vem de Deus, tudo é para Ele, por Ele, e por Ele, e para Ele. Tudo. É interessante quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa. E é interessante porque às vezes você esteja passando por um momento difícil hoje, passando por um momento de dificuldade, de adversidade, talvez a vida financeira, a gente tem ouvido falar sobre quantos desempregos estão acontecendo hoje no Brasil, mas eu queria que você levantasse a cabeça, porque o seu fim não chegou. Você está simplesmente começando uma nova história na sua vida. Nunca teria chegado José onde ele chegou se não tivessem os irmãos que ele teve. Se os irmãos dele fossem como eu e você, que muitas vezes abraça, trata o caçula, o rabo do tacho, com todo carinho, todo zelo, na verdade, é diferente. Mas em tudo, Deus tinha um propósito. E o primeiro livramento que Deus deu a José foi quando, no capítulo 20, José, ele é lançado numa cova. O primeiro livramento, ele entende assim que os irmãos dele tramam contra ele e falam, vamos jogar numa cova e vamos dar como que ele tivesse sumido. Né? Vamos matar uma novilha aqui, vamos pegar a túnica colorida dele, vamos levar para o nosso pai dizendo, olha, uma besta fera, um animal selvagem, comeu José. Nós encontramos pela estrada, eles podiam inventar qualquer história, como inventaram. Mas é interessante que eu vejo o primeiro livramento, que eles jogaram José num poço, mas Deus secou o poço. O poço estava seco. Eles julgaram
mas Deus colocou os leões para dormir. Eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, mas Deus não permitiu que aquele fogo aquecesse sobre eles. Deus nunca falou que a gente não ia passar por tribulações, por aflições, não é verdade? A gente nunca espera as coisas, mas também a gente fica querendo o milagre, né, a vitória, queremos que Deus faça algo sobrenatural, mas muitas vezes não queremos passar pelo trabalhar de Deus, pelo momento de Deus na nossa vida. E é interessante, o segundo livramento, versículo 26, né, Judá, ele agora é movido por Deus e tira José dali e fala, vamos vender. E José agora é vendido como escravo aos ismaelitas. E o terceiro livramento, os ismaelitas, os midianitas venderam para Potifar, oficial de Faraó. Então, tudo Deus tem um projeto, tudo Deus tem um plano. Se não fosse pelos irmãos, se não fosse pelos midianitas, se não fosse pelos ismaelitas, meu irmão, José não teria chegado a Potifar, não teria chegado a Faraó, não teria chegado nos projetos de Deus. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu queria falar sobre algumas virtudes, para nós já começarmos a declinar a nossa pregação já para o encerramento. E uma das virtudes que marcaram a vida de José e fizeram de José verdadeiramente um sonhador, mas acima de tudo um vencedor, é o que eu quero expressar para você nessa hora. Primeiro dessas virtudes, ele tinha sonhos e uma visão do plano de Deus para a sua vida. Meu irmão, a gente ter sonho é ótimo, é bênção. Mas você saber qual que é o plano de Deus na sua vida, são outros 500. E José tinha o sonho e tinha a visão do plano de Deus para a vida dele. Qual a expectativa sua no plano de Deus? Você acha que você vai morrer nesse período? Você acha que Deus vai deixar você passar fome nesse período? Você acha que Deus vai deixar você ser sucumbido por dívidas nesse período? Irmãos, você já passou por momentos piores da vida financeira. Muitos que estão ouvindo aqui já passaram por momentos piores. Muito pior. E Deus te tirou dessa. E vai tirar dessa novamente. Irmãos, Paulo estava sendo levado preso. E a embarcação que ele estava começou a ser açoitada por um vento terrível. E o comandante começou a desorientar ali e começaram a jogar as coisas fora e tal. Paulo gritou em alta voz e disse, olha, permanecei todo mundo quieto, porque ninguém vai morrer nesse barco. Então, ainda que as tempestades, ainda que o barco venha naufragar, ninguém morre, ninguém morreu o que aconteceu ali. Pararam numa ilha ali. Aí talvez bate no peito, Paulo, né? Se não fosse Paulo, batendo no peito e falou assim, não falei? Falei. É isso, Paulo vai aquecer ali na ilha. Quando ele vai ajudar a pegar a lenha ali, uma serpente pega no dedo dele. Um poderia praguejar, um poderia murmurar, que Deus que é esse? Que Deus que é esse? Não, Deus está simplesmente preparando a gente, irmãos. Deus está preparando Paulo, como preparou, e tudo Paulo tirou um proveito. Enquanto Paulo estava preso, estava escrevendo carta. Enquanto Paulo estava preso, estava orando. Enquanto Paulo estava preso, estava pregando. Enquanto Deus permitiu Paulo ser encarcerado ali em Atos 16 por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Às vezes, eu já preguei isso muitas vezes. Deus permite um filho passar mal, como já aconteceu várias vezes. Um filho passa mal e eu tenho que levar para um hospital às pressas. E chega ali, o filho não tem nada. Não é nem entendido, melhorou. A cicatriz curou, como já aconteceu isso. De ter que chega lá, uma pessoa precisa de uma oração. Uma pessoa precisa de uma palavra de conforto para a alma dela. Deus tem os seus planos, a gente precisa acreditar nisso. Segunda virtude que nós vemos em José, ele confiava no amor e no cuidado de Deus. Ele confiava que em tudo, meu irmão, Deus estava protegendo ele.
Você acha que se José tivesse murmurado, se José tivesse praguejado, se José tivesse falado assim, Deus me abandonou, aquele sonho foi de barriga cheia, e muitas vezes está acontecendo, Deus está falando com você, aí vem um outro carnal e diz assim, isso é de barriga cheia. Não, meu irmão, Deus fala ainda através de sonhos, Deus ainda fala através de sonhos, fala pela natureza, fala através de profetas, fala pela sua palavra. Deus tem os meios dele falar conosco. Não deixa que nada venha simplesmente sair da sua ótica espiritual. Né? Sabia que Deus o amava. Sentir-se amado por Deus faz muita diferença na vida. O que mudou minha vida foi saber o amor de Deus para mim. Ele olhou para mim com todas as mazelas, todos os defeitos, pecados, e falou assim, eu estou dando meu filho por você, meu jovem. Eu estou dando meu filho por você, Robson. É assim, né? Sentir amado, você tem segurança, tem proteção. Né? O amor consola e anima a nossa vida. Terceira virtude sobre José, ele andava por fé e não se deixava abater pela circunstância. Foi o que eu falei há poucos minutos atrás. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por vista. O que é isso? É acreditar nas promessas, acreditar em Deus, Deus o invisível. Você não precisa pegar nada materializado para saber que é Deus. Você não precisa andar com nada pendurado no seu peito, você não precisa colocar nada na sua carteira, qualquer tipo, meu irmão, de material, isso pode trazer sobre sua vida um espírito de idolatria. Isso é andar por fé, é você não depender disto. É você não precisar de pegar um sangue e passar nos umbrais de sua porta no ano 2020 para que o vírus não entre só. Não, isso foi para o passado, foi naquela época. Hoje o sangue eficaz é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto sobre a vida de José. Ele era otimista. Uma consequência natural de fé e amor em Deus e na palavra. E na visão do plano de Deus para a vida dele. Então, é isso, o otimismo, irmão. Não é que você vai ser... não vai colocar o pé no chão, não vai calcular as coisas, não vai saber os propósitos de Deus, não. Mas é você acreditar, é você saber que Deus está no controle. Não é verdade? Quantas vezes você chega para alguns irmãos, né, até de outras denominações e tal, passando por maior prova, e você, como é que tá, meu irmão? Glória a Deus, aleluia! Oh, glória, aleluia! Deus é bom demais! Entendeu? Estão passando, e você chega para outras pessoas com pequenas causas, pequenas demandas, e você fala, está se reclamando, não, estou na prova, estou na prova, estou na prova, estou na prova. Sabe o que é isso? Otimismo acabou. Nem acredita mais em Deus. Fala-se de Deus, fala-se de promessa, fala da palavra, prega a palavra, mas é muito diferente do que você viver a palavra. Viver a palavra é totalmente diferente do que pregar a palavra. Conhecer a palavra é muito diferente do que praticar a palavra. O quarto ponto que nós acabamos de falar sobre José, ele era otimista. O quinto ponto, algo que muitas vezes falta na nossa vida, na vida do cristão, chama-se, a Bíblia fala aqui, na verdade, eu trouxe aqui, o quinto ponto, ele era paciente e aprendeu a esperar em Deus. Irmãos, às vezes nós queremos uma bênção para ontem, né? Eu sempre falo assim que é a oração fast food com a bênção fast food, né? Do mesmo jeito que às vezes vem, vai embora também, se vier, né? Agora José, ele tinha 17 anos quando tudo isso começou na vida dele. 13 anos foram, ou melhor, foi o tempo de Deus na vida dele. 13 anos. Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho 20 anos de caminhada, eu tenho 40 anos e ainda não aconteceu, meu irmão. Eu não sei se nesse período você não teve otimismo, não sei se nesse período você não reclamou, você não murmurou, você não desejou a morte dos seus irmãos. Eu não sei. A sua vida quem conhece é Deus. Dentro de sua casa quem entra lá é Deus. Ele sabe o que você faz dentro do seu quarto, dentro da sua cozinha, nas intimidades. Ele sabe tudo isso. Ele esperou. Era uma prova atrás de outra. Era uma prova atrás de outra. E é interessante, porque 13 anos tiveram que passar para tudo concretizar na vida de José. O sexto ponto, na vida de José, ele via cada crise e dificuldade
como uma oportunidade de crescimento. É verdade? Gênesis 39, versículo 1 em diante. Então tudo, José via uma oportunidade para crescimento. Às vezes você hoje está dentro de casa, só está pensando coisa que não presta. Você está hoje com 8, 12 horas disponíveis. Se você não tem muita aptidão para ler a Bíblia, ou para estudar, ou para buscar de Deus, para ouvir um louvor e tal, começa a inventar alguma coisa. Começa a fazer algo. Começa a desestressar, né, planejando algo para amanhã. Algo que vai te dar, que vai ocupar sua mente, algo que você vai saber que isso vai passar daqui a pouco. Todo esse momento que você está passando, que você vai trazer crescimento para você, vai trazer aprendizado para você. Com certeza, você hoje é melhor do que há 10 anos atrás. E você daqui 5 anos para frente, 2 anos, 10 anos, o que for, que seja, você vai estar melhor, você vai ser uma pessoa melhor. Quantas vezes você errou? Quantas vezes eu errei quando nós éramos mais novos? Né? Pela nossa infantilidade, tanto emocional como espiritual. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes eu errei? Quantas vezes? Errei, às vezes eu ser caluniado. Errei, às vezes, quando eu fui lançado num poço. Senti o pior. Né? E às vezes a primeira coisa, Deus vai tratar. Espero que Deus vai tratar. Irmãos, eu não vejo o coração de José hora nenhuma com esses pensamentos ou atitudes. Ele era paciente e aprendeu a esperar em Deus, via cada crise, dificuldade como oportunidade de crescimento. O 7º ponto, ele não murmurava, em tudo dava graças ao Senhor. Sabia que Deus tem o seu caminho na tormenta. Naum capítulo 1, versículo 3. Então, às vezes, meu irmão, nós estamos querendo só bonança. Mas Deus, a Bíblia diz também, em Isaías 43, que Deus abre um caminho no meio do mar. Deus te prepara para passar no meio do fogo. Mas a Bíblia diz, em Isaías 43, que a chama não arderá em ti. E se passares pelas águas, elas não te submergerão. Então, José, ele não murmurava nas provas que ele passou. Você sabe o que é um menino de 17 anos ser lançado pelos próprios irmãos dentro do poço? Literalmente lançado no poço? Deus sempre vai mover alguém a seu favor. Né? Deus, ele tinha um projeto, Deus tinha um plano através de José. E ele moveu o coração de Judá. Então, vamos deixar que ele vai para bem longe daqui, onde nosso pai, nem ninguém, nunca mais ouviu falar dele. Mas Deus vai falar assim, não só o seu pai, Judá, não só seus irmãos, Judá, mas todas as gerações vindouras saberão quem foi José. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo, 8º ponto da vida de José. Ele não culpava os infortúnios. É interessante porque quando Deus usa José para trazer a revelação dos sonhos ali do cozinheiro e do copeiro, morre, não é verdade? O cozinheiro morre de acordo com o sonho revelado de José e o copeiro esquece de José. Ele não entristece com isso, porque ele sabia que ainda que o copeiro tivesse esquecido dele, ainda que o pai e a mãe dele tivessem esquecido, como a palavra de Deus disse, ainda que uma mãe de peito esqueça da tua criança, do teu filho, Deus jamais esquecerá de você. Talvez você esteja aí, esqueceram de mim. Promessa, o meu chefe falou que ia me promover, não, eu fui abandonado quando eu era criança, eu nunca tive um pai presente, nunca tive uma mãe que me desse apoio, não, mas Deus não esqueceu de você. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem, é por isso que você está compartilhando um pouco do céu na terra, neste lugar, nesta hora, sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não culpa ninguém pelos seus problemas. Quantas vezes a gente tem
a facilidade de transferir os nossos erros, transferir as nossas mazelas para outras pessoas. Mas isso aí é natural. Isso é de homem casa, homem natural, homem, né, que ainda não experimentou o novo nascimento. Porque eu acredito que o homem que experimentou o novo nascimento não faz isso. Mas nós vamos contar a história rapidíssima aqui para você entender do nosso Adão. Não é verdade? Quando Eva peca e Deus chama a atenção de Adão, a primeira coisa é transfere para Eva o problema. Ao invés de falar assim, não é verdade, eu não vigiei, o Senhor me deu as ordens, o Senhor falou que foi comigo. Não, ele transfere para mim e fala assim, olha, eu estava tranquilo aqui, eu estava aqui numa boa, o Senhor me deu essa mulher. Então, essa mulher que o Senhor me deu é que me fez comer essa fruta aí, acabou. Contudo, acabou, agora acabou. Por causa de quê? O Senhor deu essa mulher. Né? A gente tem a maneira de ser fracassado alguma e falar assim, não, é porque o fulano me deu um prejuízo tremendo. A gente tem maneira de falar isso. Não é verdade? Não, você é que não soube fazer a avaliação do crédito que você deveria ter feito. No meu casamento é uma luta. Começa a orar agora. Sabe por quê? Porque você não escolheu direito com quem você ia casar. Vamos ter uma empresa aí que está dando problema. Não. O problema foi você, que conhece a palavra e montou a empresa com quem não conhece a palavra. Está entendendo? Então vamos pedir perdão a Deus naquilo que nós erramos. Vamos falar com Deus, Deus, eu pequei. Foi assim que nós vimos a palavra do Senhor. Muitos dizendo, olha, eu pequei contra os céus e a terra. Aquele filho pródigo chegou e falou assim, olha, eu estava com raiva do meu irmão mais velho, eu fui embora. Não, ele chegou e falou assim, pai, eu pequei contra os céus e a terra. Eu pequei contra o Senhor. Eu não sou nem sou digno mais de ser chamado teu filho. Olha a diferença, como que Deus muda a história de uma pessoa, irmãos. Não é verdade? Poderia ter mudado a história. A gente sabe que havia uma profecia sobre Judas. Mas ele simplesmente não reconhece o seu erro, mas tem um grande remorso. E quando você reconhece seu erro, tem perdão. E onde tem perdão, tem vida. Mas onde tem remorso, tem morte. Tem pessoas que ainda não conseguem sonhar mais, porque o remorso tomou conta da vida e já carregam um remorso há 10, 20, 30 anos. Nesta noite eu quero profetizar sobre lançar esse defunto por terra hoje, vai enterrar esse defunto hoje. Amém. Esse defunto que você está carregando há muitos anos. Hoje você vai lançá-lo na terra e vai enterrá-lo. Você vai sentir um alívio tão grande na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua família, sobre a sua vida. Esse fardo que você carrega por transferir o seu problema para outro. É Deus trazendo uma inspiração pelo Espírito dele para você nesta hora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O nono era perdoador e misericordioso. Uma característica de José, irmão, que muitas vezes falta em nós. Perdoar. Olha como que nós falamos muitas vezes. Não, eu perdoo fulano, mas não quero ver ele nem pintar de ouro. Eu perdoo o Beltrano, mas eu não quero ver ele aqui em casa nunca mais. Eu perdoo o Ciclano, mas olha, se eu encontrar na rua, eu vou virar o rosto para o outro lado. Meu irmão, quando você não perdoa, você também não é perdoado. Olha, Deus ele pode dar uma casa para quem ele quer, ele pode dar uma Mercedes para quem ele quer, Deus pode dar uma lavoura para quem ele quer, uma fazenda para quem ele quer, ele pode dar saúde para quem ele quer, ele pode fazer o que ele quiser, ele é dono. Mas o perdão é condicional. O perdão é condicional. Você só é perdoado quando você perdoa. Se você não perdoar, Deus jamais perdoará você. É interessante, porque ele mesmo diz a palavra dele. Jesus diz ali, olha, se quando trouxeres a oferta ao gasofilar, se lembrares do teu irmão que você tem algo contra ele, vai até ele, deixa ele tua oferta, vai até ele, conserte com ele, libere perdão, peça perdão. Então não faz de bobo no espetáculo todo, não. Você está achando que é o bambambam, é o bonitão? Não. Talvez você está balançando o envelope, está pesado, vai entregar uma oferta, vai entregar um dízimo, vai entregar uma oferta missionária, não é verdade? E está, muitas vezes, com o seu irmão,
Amém? José, depois de tudo que ele passa, Deus o exaltou sobremaneira, que José, de escravo, de abandonado, de um sem valor, ele passou a ser o segundo homem da nação mais rica do mundo naquela época. Ele passou a ser o segundo homem. Faraó chama e diz para ele, olha, você tem todo o poder sobre essa nação e as províncias. Você só não tem poder sobre a minha família. Mas você tem todo o poder. E José, um dia, percebeu que onde havia muita fartura, uma terra que deveria manar leite e mel, faltou agora alimento. E os filhos vão até os irmãos, vão até ele, segundo a orientação do pai, para que buscasse alimento naquela terra onde José agora era governador. E chegando ali, eles viram os irmãos, ele reconheceu os irmãos. Ele poderia ter muito bem falado assim, quem apanha não esquece, quem bate esquece. Não. Eu creio que nunca ele esqueceu os irmãos dele. Mas não é por desavença, desamor, ira, ódio, raiva, não. Ele falou assim, no momento certo, isso eu estou conjecturando para você entender, no momento certo, eu quero honrar a memória do meu pai, se ele estiver vivo. Porque os pais, meu irmão, quando nós honramos os nossos pais, Deus nos abençoa. Tem promessa de Deus. E os irmãos ali foram reconhecidos, José não se deixou reconhecer, e José armou tudo ali, resumindo a história. José agora tira a sua coroa, tira o seu anel, volta para os seus irmãos e chama pelo nome e abraça os irmãos, se faz a conhecer, perdoa os irmãos e diz para os irmãos, vai lá e busca nosso pai. Vai lá e busca Benjamim. Perdão, já tinha trazido Benjamim. Vai lá e busca nosso pai, para que possa morar comigo no palácio, para que possa viver aqui com toda a mordomia, com toda a fartura. E Jacó agora sobe para o Egito com 70 pessoas de sua família. 70 pessoas de sua família. José, ele não guardou ódio, não guardou ira, não guardou mágoa. Nós não podemos guardar isso, irmão. Quando nós liberamos as pessoas que nos atingem, as pessoas que muitas vezes você que come no seu prato, pessoas que decepcionam a sua alma de uma maneira tão grande, quando você reconhece isso, você libera literalmente, você libera, abençoa e fala, Deus tem misericórdia, eu tiro do meu coração toda a mágoa e tal, você libera. Quando você libera, quando você tira a sua mão, quando você tira a sua ira, quando você tira o seu coração daquela pessoa que magoou, você coloca na mão do Senhor, Ele começa a trabalhar a seu favor. Ele começa a trabalhar a seu favor. Ele começa a pesar a mão, ele começa a consertar, ele começa a colocar em ordem a vida dessa pessoa. Aleluia. E o último ponto, a última virtude que podemos dizer de José. Ele possuía a sabedoria de Deus. José possuía a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio, Salmo 101, se não me falha a memória. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E José tinha sabedoria e tinha temor a Deus. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá liberalmente. Peça sabedoria. Mas também Deus vai te provar algumas coisas para você entender o que é sabedoria. Mas quando Deus souber que você está pronto, Ele vai te confiar grandes mistérios, grandes ministérios e grandes projetos. Que nessa noite essa palavra ela tenha achado lugar no seu coração. Que nessa noite essa palavra tenha encontrado uma terra fértil para que quando nós terminarmos essa transmissão, essa live,
você possa deitar e você possa buscar de Deus e você possa falar verdadeiramente: eu preciso depender mais de Deus, eu preciso confiar mais de Deus, eu preciso verdadeiramente rever os meus conceitos de cristianismo, eu preciso rever os conceitos da graça, eu preciso rever os conceitos de tratamento com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão do lado de fora, porque tratar bem quem você ama é diferente. E nós vamos tratar bem os que também nos magoam. Mas glória a Deus.